Olá! Começa agora o Por Trás da Cena e a nossa viagem pelo universo do audiovisual continua. Hoje, a gente inicia o programa assistindo a um trecho de um documentário brasileiro chamado Santiago, de João Moreira Salles. Santiago é um filme interessante e tocante, em que o diretor conta a história do mordomo da sua família, com quem conviveu desde a infância. O filme acabou se transformando numa intrigante discussão cinematográfica, uma história que seria muito simples se não fosse a maneira como ela é contada visualmente. Olha aí a nossa cabine na rua. A galera tá fazendo fila para assistir ao filme de hoje. Tá na hora do filme. Vamos assistir a Santiago, experimentando as sensações que o maravilhoso visual desse filme cria em nós e descobrir as mensagens por trás da cena. Vamos nessa? Rodando. São 6.000 años. Son personajes maravillosos. Los hubo crueles, pero los hubo santos de verdad que hicieron muy bien para la humanidad. Que por eso me pregunto por qué morre esa gente. Esos que son bons no deberían morir, ¿no? Mas eles estão mortos? Si están muertos. Para mí no están muertos, porque yo todo el tiempo converso con ellos, ¿no? Sobre todo fin de semana, yo los ventilo, los pongo al sol, ellos toman ar, no toman nada más que eso, ¿no? Y entonces converso con ellos todo. A pesar de tantas lenguas, de tantos idiomas distintos, ellos me comprenden. Yo los adoro, porque durante tantos años yo escribí, los llevé adentro de mí y los llevo ainda, sobre todo las dinastías de la Edad Media, ya sea los franceses, los ingleses o los italianos, la aristocracia rancia, desde los galos, la nobleza de Borgoña, etcétera, de Charles Magno, y después ven todas esas familias aristocráticas de Italia, casi noble, que fueron ya mis queridos Médicis de Florencia, los Gonzaga de Mantua, los Este de Ferrara, los Bentivoglio de Bolonia, los Visconti malignos, crueles de Milán, que después fueron usurpados por sus parientes, los Sforza. Los grandes... ahí está, ¿ve? Este sonido, este reloj de más de 100 años, él da vida, los conserva vivos, los conserva vivos y frescos para mí. Porque él con sus campanadas le da vida. Ellos duermen al pie de mi cama. Y como ya repito, una vez por semana yo converso con ellos, los ventilo, los paseo por el apartamento. Y con ellos yo moro completamente solo, pero no estoy solo porque estoy rodeado de esta gente, ¿no? Que sentimentos e sensações o filme provoca? Eu achei ele bem sombrio mesmo, meio obscuro. Parece que não sei se aquele é um personagem, mas ele tá bem preso às coisas do passado ali, ou alguma coisa que ele escreveu, algum depoimento, algumas coisas que ele tem em mão que ele tá preso. O filme evoca um sentimento de nostalgia, de uma certa solidão, de alguém que vive rodeado por fantasmas que já existiram no passado, mas na cabeça do protagonista ainda são vivos, né? O jeito como eu vejo esse filme faz a gente sentir essa coisa da idade chegando, da questão da pessoa estar se sentindo completa, estar num ambiente super familiar. Eu fico sentindo essa coisa, assim, de estar pleno, sabe? De já chegar num nível da vida que você tá tranquilo, tá explicando suas coisas, tá dizendo o que você gosta, tá conversando já sobre coisas transcendentais, assim, de como o mundo começou, enfim. Uma sensação de plenitude mesmo. Como o personagem foi filmado? A princípio, pareceu que ele nem estava sabendo que estava sendo filmado. Inclusive, isso é falado no filme. A câmera estava enquadrada, assim, numa sala, mas ele estava falando para uma outra pessoa, como se estivesse filmando uma conversa informal dele. Pareceu ser uma câmera fixa nele. Bom, o personagem foi filmado com um certo distanciamento da câmera. Eu acredito que isso tenha sido feito, talvez, para a gente não invadir o personagem, para a gente ter uma sensação de o personagem como sendo alguém intocável, como sendo alguém que merece um certo respeito, uma privacidade. Ele foi filmado de longe por conta disso. Ele foi filmado num meio que é comum a ele, o que no documentário serve como ferramenta para a pessoa se sentir realmente mais à vontade.
e ele foi filmado não frontalmente à câmera, o que também ajuda, porque certamente tinha alguém na linha de olhar dele ali ajudando ele a falar e conversando com ele de vez em quando. E foi filmado com muito respeito, assim, a câmera sempre longe para dar aquela sensação de é uma pessoa maravilhosa, prestem atenção, alguém a ser observado. O mais interessante em Santiago é perceber como o diretor retrata o personagem. A maneira pela qual ele posiciona a câmera, os objetos que compõem o quadro, a iluminação, tudo isso gera um sentido. Esses elementos, reunidos, formam o que chamamos de enquadramento. Mas o que é enquadramento? Quando você divide uma cena em planos, você vai determinar como é que serão feitos esses planos, o que eles vão abranger, como é que a câmera vai se movimentar, né? Se ela vai começar perto e vai se afastar, se ela vai começar longe e vai se aproximar, se ela vai vir da esquerda para a direita para a esquerda, se ela vai de cima para baixo, de baixo para cima, e em que enquadramento que isso vai acontecer. Né? Que lentes vão ser usadas? Você, na preparação de um filme, você vai determinar muitas vezes qual é a lente preponderante naquele filme, qual é a lente preponderante naquela decupagem daquele filme. Né? E isso vai determinar uma linguagem. A isso chama-se uma linguagem audiovisual. Enquadrar significa recortar o que vemos e criar um quadro. O quadro, ou enquadramento, no audiovisual chama-se plano, que é a menor unidade da linguagem cinematográfica, pois fica entre um corte e outro. O plano é construído com vários elementos, como ângulo, movimento e profundidade. O tamanho de um plano é medido por uma escala, que vai do mais aberto, o plano geral, ao mais fechado, o plano detalhe. Tem também o plano médio, o plano americano, o famoso close. Agora, está na hora de assistir a Santiago com um olhar mais atento para captarmos os significados dos enquadramentos. Uma das minhas lembranças de criança sou eu e meus irmãos vestidos de copeiro, com uma bandeja na mão, entre os convidados, brincando de servir. Nessas ocasiões, quem punha a bandeja na minha mão e me ensinava a equilibrá-la sem derrubar os copos era Santiago, o mordomo da casa. O filme que eu tentei fazer há 13 anos era sobre ele. Não existem planos fechados nesse filme, nenhum close de rosto. Ele está sempre distante. Penso que a distância não aconteceu por acaso. Ao longo da edição, entendi o que agora parece evidente. A maneira como conduzi as entrevistas me afastou dele. Desde o início, havia uma ambiguidade insuperável entre nós, que explica o desconforto de Santiago. É que ele não era apenas meu personagem. Eu não era apenas um documentarista. Durante os 5 dias de filmagem, eu nunca deixei de ser o filho do dono da casa. E ele nunca deixou de ser o nosso mordomo. Mi memoria querida, que me acompaña y tomara que así sea hasta la hora de la gran partita, Y ahí viene la frase de los italianos que dice, un bel morire que no se morre, ¿no? Tutta una vita, un'ora. A distância entre a câmera e o personagem cria significados dentro do filme, mostrando o distanciamento entre o patrão e o empregado. Mas também revela uma questão maior, além do filme. A realidade captada pela câmera não é a realidade pura e simples. Ela passa sempre pela subjetividade de quem filma. E aí, o que vemos não é uma imagem, mas um olhar. O enquadramento frontal, o enquadramento em ângulo, de baixo para cima, ou em ângulo superior, de cima para baixo, ou pegar o personagem de perfil, ou de costas, ou enfim, quer dizer, toda essa forma de enquadrar, os planos, né, escolhidos, né,
para um verdadeiro cineasta, para um autor de cinema que tem uma linguagem cinematográfica, que tem um olhar bem acurado, né? Isso é fundamental. Agora, eu acho que quando o enquadramento é muito bom, quando a montagem é muito boa, o espectador não vai perceber isso, porque ele vai ter exatamente as sensações psicológicas que o cineasta pretendeu transmitir. A vezes penso, eu mesmo me assombro, esta memória que tenho, a minha idade, quase se poderia dizer uma memória prodigiosa. Tão prodigiosa que associo à poesia de Joana de Ibarburu, Prodígio, que diz que começa aquela menina que o namorado beijou suas mãos e ela contenta saiu correndo na rua e que disse: "Que é isto, milagro? Mis manos florescem." E a gente que passa diz: "Está louca, llevadla a sua casa." ¿No ves que está loca? Dice que de sus manos le crecen rosa y las agita al aire como mariposas. Y está, y sigue. C'est tout. Será que conseguimos realmente captar uma realidade através da câmera? Ou será que sempre que enquadramos alguma coisa, esse recorte que fazemos do que se vê passa pela subjetividade? Não existe, então, realidade numa obra audiovisual? Olha, não existe essa possibilidade de você filmar a realidade, porque no momento em que você posiciona a sua câmera, você selecionou alguma coisa. É muito parecido com fotografia nesse sentido. Você escolhe o ângulo e por trás dessa escolha estão intenções. Se você tem intenção, significa o seguinte: se eu filmo uma cena de baixo para cima, eu tenho uma intenção ali. Se eu filmo a cena de cima para baixo, eu tenho outro tipo de intenção. Porque a imagem vai passar para o espectador, mesmo que inconscientemente, um tipo de mensagem. Então, na verdade, o posicionamento de câmera, aquilo que mais tarde vai se chamar sintaxe da narrativa, isso é importantíssimo. Essa isenção que o documentarista sonha, ela não existe. Essa é uma questão que acompanha toda a evolução da imagem, desde a pintura, passando pela fotografia até o cinema. Mas o que importa é que o enquadramento faz a gente viajar num mundo cheio de significados e mensagens. Vamos ver agora um pedacinho de um belo filme do italiano Federico Fellini. Amarcord é um mergulho na memória e na rica imaginação desse diretor que recria e reinventa as lembranças da sua infância, com muita criatividade, lirismo e alegria. Preparados? Roda aí! Ysemar psamen posin, keilio ienimen fones. Bella la lingua greca, vero? Ostia. Come musicale, Emar psamen. Ripeti. Mar psa. No. Silenzio. Emar. Quase riuscito, però. Vamos analisar esses enquadramentos? Fellini usa uma câmera baixa para retratar o mestre, maior que o menino, que é filmado com uma câmera alta. O uso de ângulos altos e baixos, denotando superioridade e inferioridade, é considerado um clichê. Mas não com Fellini. Percebam que ele não usa câmera subjetiva. Então, quem olha somos nós, espectadores. E, claro, o próprio diretor, que nesse filme faz uma forte crítica ao fascismo, o regime ditatorial da Itália do século passado. O ângulo é muito mais que clichê, é uma crítica. Ele diz: olha aquele professor autoritário se achando o máximo. E o coitado do aluno sendo massacrado por esse figuraço. Para isso, só um remédio. É fundamental o enquadramento, porque ele que faz o recorte do que o diretor quer causar no espectador. Eu acho que o enquadramento exatamente mostra essa subjetividade. Você mostra o que você quer mostrar. Eu, pelo menos, olho para as coisas com um enquadramento. Eu escolho aquilo, eu vejo assim, um pedaço de, como eu estava vendo aí, de uma árvore flamboyante, com um casal passando embaixo. Eu olhei realmente já botando num quadro e desprezei outras coisas que existiam em volta. A gente está sempre enquadrando, a gente fica imaginando aquela cena depois, dentro do enquadramento. O próprio olhar da gente já tem essa questão do enquadrar, né? Dizem que os olhos são as janelas da nossa alma. Que legal perceber que filmar não é só ligar uma câmera e gritar ação.
mas sim transmitir mensagens, sentimentos e um olhar especial através do enquadramento. Então, quando assistirem a um filme, não se esqueçam, abram as suas janelas. Tô te esperando aqui no próximo Por Trás da Cena. Até lá!